Olá, bem-vindo você que nos assiste. Está começando agora o nosso Frente a Frente, que hoje recebe a Ana Pereira. Ela que é assistente social e atua no movimento de mulheres desde os 13 anos de idade. Já presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CEDIM aqui em Alagoas, coordenou o programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça, do PNUD, no estado da Paraíba, entre 2009 e 2020, e atualmente integra a Sala de Situação de Enfrentamento à Violência Baseada em Gênero, onde atua como uma das consultoras do Fundo de População das Nações Unidas, que promove a discussão das políticas públicas e a mobilização no combate a todas as formas de violência contra mulheres, meninas e meninas. Bem, eu agradeço a sua participação, Ana, mais uma vez aqui no Frente a Frente. Comecemos por essa sala de situação, não é? Antes de falarmos sobre o Fundo de População das Nações Unidas, eu gostaria que você nos passasse, né, as informações que vão ajudar as mulheres a se situarem melhor nas políticas públicas que estão sendo implementadas e discutidas para garantir a segurança das mulheres e meninas aqui em nosso estado. Em relação à sala de situação, o que se pode falar sobre esta sala inicialmente? Obrigada mais uma vez. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Gorete, primeiro eu preciso dizer que é um prazer estar aqui contigo novamente nesse bate-papo e dizer que pensar sobre políticas para as mulheres e enfrentamento à violência baseada em gênero é sempre um grande desafio. Existe um contexto, o que é sistêmico, da opressão de gênero. Então, a sala de situação, que é a Sala de Situação de Enfrentamento à Violência Baseada em Gênero, foi uma sala criada pelo Fundo UFPA no ano de 2020, já por conta do contexto da pandemia e da violência que explode nesse processo pandêmico. Então, inicialmente, era muito focada no Nordeste, apenas com 9 instituições, aliás, 10 instituições do Nordeste, porque Alagoas terminou sendo 2 instituições. Em 2021, a sala foi ampliada para Norte e Nordeste e reúne hoje 50 instituições da sociedade civil, buscando refletir estratégias de enfrentamento à violência baseada em gênero e ao racismo sistêmico. Durante o ano, na realidade, nós tivemos vários encontros, e nesses encontros de reflexões, né, e de cuidado mesmo desse ativismo, nós discutimos as diversas violações, óbvio que identificando com os nossos estados o que estava funcionando e o que não estava funcionando, em relação às políticas para as mulheres. Também construímos uma carta coletivamente que vai ser apresentada em todos os estados, que é uma carta de reflexão e recomendação. O que é que essa carta pontua? As limitações em vários serviços, né, em reivindicação também de alguns serviços que estão dentro da plataforma de políticas para as mulheres, e o Brasil não consegue cumprir. Nós sabemos que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, desde a Convenção do Belém do Pará, da Conferência de Beijing, várias outras, além da plataforma 2030 das Nações Unidas, e tem algo que para a gente custa muito caro, que é a década afrodescendente, que é a década que nós precisamos desenvolver olhares mais específicos para a população negra, e o Brasil tem falhado muito. E falhado porque a violência, na realidade, contra as mulheres, por exemplo, no período da pandemia, só pensando aí 2 meses, março e abril, cresceu 37%. E nós sabemos que houve uma subnotificação, porque muitos serviços congestionaram e muitos outros deixaram de funcionar. Então, a sala incalculável do que se dá no que seria o avanço das políticas públicas voltadas para a segurança das mulheres que estão nesse estágio de vulnerabilidade, não é, Ana?
Pois é, nós conseguimos identificar que essas mulheres ficaram presas com seus agressores. E muitas vezes, nem os 180 elas conseguiam acessar, porque estavam ali sob vigilância. E algo que nos custa muito caro, por exemplo, é a ausência do cumprimento do artigo 6 da Lei Maria da Penha. 6 não, 9, desculpe. Que é a instituição das casas-abrigos e das casas de passagem. Que ainda não funciona aqui no estado de Alagoas, né? Oi? Perdão. Que ainda não funciona aqui no estado de Alagoas? O estado de Alagoas, enquanto estado, na realidade, nós não temos nenhuma casa-abrigo e nenhuma casa de passagem. O município de Maceió abriga hoje não, já tem um tempo, a casa-abrigo de Maceió, mas que termina absorvendo a demanda do estado. Mas isso é a casa-abrigo que tem uma perspectiva de acolher as vítimas de violência que estão ali em iminência de morte. Mas nós temos recebido muitas demandas e muitas, como é que eu digo, que são demandas espontâneas de mulheres que estão em situação de agressão e de sofrimento mental, de um processo de vulnerabilidade social imensa, e demandando casa de passagem, que é diferente do método da casa-abrigo. E aqui nós não temos casa de passagem. Eu lembro que na mesa de situação de 2019, numa reunião com vários gestores do Estado, já dentro da gestão do governo Renan Filho, nós tínhamos tido 4 mesas, né, 4 encontros, e ele se comprometeu de, em 3 meses, ter uma casa, pelo menos uma casa de passagem na capital, enquanto se ampliava para o Estado. Né? E isso não aconteceu. Nós sabemos que o processo pandêmico teve trouxe alguns prejuízos, na verdade, alguns não, inúmeros prejuízos, são incalculáveis, mas acho que acreditamos que era um momento chave para se implementar as casas de passagem. Fica muito difícil para as mulheres. Fica muito difícil para as mulheres denunciar os seus algozes, né, quando são obrigadas a voltar para casa, sem ter uma casa de passagem ou uma casa-abrigo. Diante dessa situação, o que demanda, digamos assim, da sala de situação em casos como esse? Porque é digamos assim, um compromisso de Estado que não se efetiva na prática. Olha, na realidade, as agências da ONU, elas fazem recomendações, né? Então, o compromisso do fundo é possibilitar essas reflexões e buscar fazer incidências e recomendar. Então, na carta nós trazemos vários pontos. Um deles é o financiamento, realmente, das políticas para as mulheres, porque há uma compreensão que as políticas para as mulheres, na realidade, é feita de ações. Quando a gente pensa em políticas, nós pensamos num processo estruturado, né? Em estruturação de como vai ser, com plano organizado, com financiamento sistemático, com controle social organizado. E daí eu vou falar pelo Estado de Alagoas, nós sempre incorremos no risco, estamos vivenciando sempre o risco de ações imediatas. E daí, quais são as ações imediatas? Elas são importantes, mas elas não trazem o impacto da continuidade. Por exemplo, algo que nós conseguimos implementar lá em 2018, eu falo nós enquanto Estado de Alagoas, né, nessa época eu estava no Conselho, foi a Patrulha Maria da Penha. Foram inúmeras reuniões do comitê, envolvendo secretaria, judiciário, defensoria, controle social, até chegar a uma compreensão da importância da implementação da Patrulha Maria da Penha. E nós temos visto o quanto se salva vidas com a patrulha, mas nós precisamos de mais. Existe uma vulnerabilização histórica das mulheres negras.
O Atlas da Violência, por exemplo, nos mostra que 97% das mulheres vítimas de feminicídio no estado de Alagoas são mulheres negras. Pois E aí, é, um como é que nós recorte. estamos discutindo a igualdade racial, ou o processo, pelo menos o processo de políticas de equidade, né, para as mulheres negras, e onde é que elas estão? Basta nós olharmos as favelas, olharmos ali à beira da lagoa, né? No estado nós somos 270 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, isso quer dizer que são mais de 270 mil famílias vivendo com um salário de R$ 151. Um salário não, com uma renda de R$ 151. Mais quase a metade da população vive com menos de R$ 500. Então, é um nível de pobreza que nós temos muito grande. E aí tem o impacto de outras políticas, né? Quando você vai para o campo da educação, continuamos sendo o estado com o maior índice de analfabetismo do Brasil. Pois é, esse quadro que você coloca vai de encontro, como você já mencionou no início da entrevista, a alguns compromissos assumidos pelo país, né, em discussões em nível internacional, acordos, que garantem as questões relacionadas até a direitos humanos, que isso não deixa de ser também uma questão de direitos humanos. O que dizer, Ana, sobre o que foi acordado anteriormente e a postura do país atualmente frente a esses acordos? É uma contradição terrível, é um retrocesso que todos os segmentos que estão envolvidos apontam para essa situação. Gorete, eu costumo dizer que o Brasil tem uma democracia muito frágil, né? E essa fragilização da democracia perpassa justamente por todos os processos de opressão e pelo arcabouço inacabado da escravidão. Quando a gente pensa que a população negra, né, que saiu de um processo de violência muito contundente, e que, na realidade, saiu do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista real, continuou sendo violentada, porque não houve nenhuma reparação por esses atos de maior violência na história da humanidade, que é o processo da escravatura. E nós continuamos negando, o Brasil continua negando que há racismo. O Brasil nega ainda a existência da população negra como sujeitos de direito. Apesar de nós termos as leis mais avançadas do mundo, e eu digo que isso também é resultante de uma série de militâncias tal, e terminam incidindo para que tenhamos essas leis e esses avanços, mas que, na prática, quando chega no campo da gestão pública e da responsabilidade do Estado, nós não conseguimos assumir, de fato, essa responsabilidade e pela reparação. Eu não seria nem reparação a palavra, né? Porque o tanto de violência que foi, não dá para dizer que há reparação. Mas para minimizar essas questões que são decorrentes dessa escravatura inacabada. E para o Brasil avançar, é necessário uma reorganização, uma organização, eu diria, como um todo. Primeiro, a sociedade civil organizada e os espaços de controle social serem respeitados como espaços de controle social deliberativos. O que muitas vezes não é. O Conselho delibera, discute, analisa, traz uma série de estudiosos de áreas específicas para analisar junto conosco. Deliberamos, muitas vezes o Estado descumpre. E quando há esse descumprimento, há um desrespeito à democracia.
Vou deixar essa pergunta um para o desrespeito próximo. à vida. Uhum. Deixar uma pergunta para o próximo bloco sobre essa questão do desrespeito a algo que já está colocado, né? A gente vai fazer um breve intervalo de 1 minuto e volta daqui a pouquinho. Já, já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a assistente social Ana Pereira. Ela, que atua no movimento de mulheres, já presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui em Alagoas, coordenou o programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça, o PNUD, no estado da Paraíba, no período de 2019-2020, e atualmente integra a Sala de Situação de Enfrentamento à Violência Baseada em Gênero, onde atua como uma das consultoras do Fundo de População das Nações Unidas, que promove a discussão das políticas públicas e a mobilização no combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Bem, Ana, eu perguntaria a você, nesse recorte da violência, nós temos, no âmbito mais geral, né, nós temos a juventude que está aí, os jovens, né, e também um componente das pessoas idosas e também das crianças. Na condição, né, de assistente social, como também de consultora do Fundo de População das Nações Unidas, eu gostaria que, inicialmente, você falasse sobre esse trabalho que é feito pelo Fundo, no que consiste na prática esse trabalho, no dia a dia, junto com as entidades, e sobre essa conjuntura que envolve as pessoas em todas as etapas da sua vida, na dificuldade de sair dessa exclusão. Gorete, você me fez passar um filme agora. Eu costumo dizer que um Estado que não protege as mulheres também não cuida das suas crianças, não empodera a juventude e muito menos cuida dos idosos. Então, o processo de violação que nós vivenciamos é tão gritante, né, que a ONU considera hoje o Brasil um dos países mais violentos do mundo. Só para a gente pensar. Essa semana, temos 3 dias. Dentro dessas atividades, nós estávamos com 47 jovens na Escola Franco Lages, aqui no estado de Alagoas, numa roda de conversa em parceria com um outro projeto. E eu fiz uma linha com a juventude, né, com algumas perguntas, e uma das perguntas foi: quem já teve uma relação direta com a violência? E todos os jovens pisaram nessa linha. Então, todos os jovens, de uma certa forma, já haviam sido violentados ou tinham presenciado um parente, né, ou uma mãe sendo vítima de violência. Violência originada, só um minuto. Cultura de enfrentamento à violência, se nós continuamos naturalizando a violência, se nós continuamos infringindo o ECA, se bater uma criança termina sendo natural. E aí tem uma outra questão, Gorete, que nos custa muito mais caro. Não há democracia onde há fome. E o Brasil, apesar de ser um dos grandes produtores
nós temos muita gente passando fome. Aqui mesmo no estado, basta olhar para os espaços que são considerados bolsões de pobreza, que na realidade é a ausência de um Estado de direito, é a ausência de um Estado de fato que se responsabiliza pela sua população. Então, se nós não conseguirmos respeitar e cuidar dos mais velhos, que nos passam conhecimento, seja a partir de suas pesquisas, seja a partir das suas experiências de vida, o que dizer de uma nação dessa? O que dizer de um Estado desse? Pois não. Ana, sobre essa questão da violência que se generaliza, não é, em todas as diversas formas, o que você poderia, pela pesquisa, pela academia e pelas entidades, apontar qual tipo de violência mais comum no universo dessas pessoas? Eu sempre digo que violências não se comparam, né? Porque cada uma traz uma dimensão, um impacto muito negativo na vida das pessoas. Tem pessoas que começam, vai depender de como cada um de nós lidamos com as adversidades. Mas, por exemplo, o corpo da mulher, vamos trazer, da mulher e da menina, ainda é muito objetificado. É o objeto de desejo. Isso, eu não vou entrar aqui no contexto da discussão teórica da sexualidade, e da opressão de gênero, mas dizer que a concepção de que os nossos corpos não nos pertencem e de que, e sendo objeto de desejo, ele pode ser tocado, pode ser violado, pode ser estraçalhado. E quando isso acontece e nós não nos incomodamos, quando vemos uma criança ou uma mulher sendo espancada e não temos a coragem de ligar e pedir socorro, e simplesmente ligar a câmera do celular e começar a filmar sem pedir socorro, nós estamos vivenciando uma grande banalização da violência. Mas lembrando que a maior parte das violências são cometidas contra meninas e mulheres. São mais de 60 mil estupros por ano. No último ano foram mais de 60 mil estupros. E mais de 60% foram de meninas entre 10 a 13 anos. E lembrando que a maior parte são de meninas negras. E essa violência, quando partimos para a análise da violação dos corpos das mulheres, também é das mulheres negras. Isso vem de uma concepção da hipersexualização das mulheres negras. E muitas vezes se naturaliza ou parte do pressuposto que a mulher provocou, que a menina provocou, porque a roupa... E a vítima nunca é a culpada. Nós precisamos trabalhar isso culturalmente. A vítima da violência não é culpada pela violência. Nós temos uma cultura baseada na opressão de gênero que oprime e coloca a mulher num lugar do não lugar, principalmente essa mulher negra, e nós estamos deixando que isso passe de uma forma e naturalizando esse processo. É necessário discutir nas escolas, na primeira infância, nas escolas em todos os níveis. É necessário que a discussão de gênero volte para as grades curriculares e que façamos essa análise do ponto de vista social, cultural e político. Ana, quando a gente sabe, por estatística, que grande parte dessa violência ela acontece no ambiente doméstico, isso reforça, né, em qualquer idade, isso reforça a responsabilidade do Estado
dos municípios, assim dizendo, ampliando Estado, governo federal, governo estadual e municípios, a agirem de forma coordenada na construção desses equipamentos que vão garantir a segurança dessas mulheres, não é? Tem que se partir para uma medida que atinja todos os entes, não? Eu aposto muito em 3 políticas. Eu acredito que quando precisamos, de fato, da intervenção da segurança, do sistema de justiça, é porque as outras esferas de políticas falharam. Uhum. É necessário que se tenha nas bases comunitárias, né, o processo de fortalecimento de vínculos, o processo de discussão com as famílias, seja pela escola, pelo campo da assistência social, da própria saúde, da saúde preventiva, que muitas vezes não se faz. Eu sempre digo que um dos momentos mais ricos aqui na saúde era quando nós tínhamos a coordenação de promoção da saúde, que tinha um compromisso, né, de trazer todas as políticas que nós chamamos de políticas de equidade para o gosto da discussão no campo da saúde preventiva dentro das comunidades, que infelizmente foi retirado de nós aqui no Estado. E esse é um compromisso social. Eu diria que não é só um compromisso de governo, é um compromisso social no sentido de nos pensarmos enquanto sociedade, né? Enquanto sujeitos políticos também. Porque muitas vezes nós dizemos a responsabilidade é do Estado. Óbvio que a responsabilidade é do Estado. Mas nós que somos, né, e daí não dá para dizer que nós que nos consideramos sujeitos, né, sujeitos históricos, sujeitos que protagonizam a história, que nós também não somos responsáveis. Nós temos uma responsabilidade imensa, seja na proteção das crianças e adolescentes, no empoderamento da juventude dos nossos idosos. Os equipamentos, eles são necessários, e algo que eu acredito que é muito importante, Gorete, e eu vivenciei muito isso no Estado, são as mesas de situações das políticas. Ou seja, precisamos discutir políticas para as mulheres. Ninguém vai dar conta sozinho, nenhuma pasta no Estado, nem Secretaria da Mulher, Secretaria, dar conta sozinho. É necessário que se tenha uma mesa muito transparente, no sentido de olhar, ver a responsabilidade de cada um nas partes, estabelecer metas, mas metas e com um compromisso de executá-las, né? Porque muitas vezes se faz as metas, se faz os planos, mas não tem o compromisso de fazer o monitoramento sistemático desse plano e do cumprimento das metas. Então, eu digo que para fazer políticas públicas é necessário você ter o financiamento, ter o planejamento, ter o financiamento e o controle. Sem isso, não há políticas públicas. Porque se não tem um controle, óbvio que muitas vezes a história do que é prioritário, muitas vezes não vai ser a população negra, muitas vezes não vai ser da violência contra meninas e mulheres, e muito menos as que estão na periferia. Ana, eu vou pedir a você para que a gente retome a nossa conversa no próximo bloco, porque temos que adequar um pouco mais a transmissão. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a assistente social Ana Pereira. Ela, que atua no movimento de mulheres, já presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CEDIM, em Alagoas, e coordenou o programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça, PNUD, no estado da Paraíba. Atualmente, Ana Pereira integra a Sala de Situação de Enfrentamento à Violência baseada em Gênero, onde atua como uma das consultoras do Fundo de População das Nações Unidas, que promove a discussão das políticas públicas e a mobilização no combate a todas as formas de violência contra mulheres. Ana Pereira, nos fale agora sobre o trabalho, não é, do Fundo de População das Nações Unidas, como o fundo chegou a Alagoas, como chegou ao Brasil inicialmente, né? E como chegou a Alagoas e como tem sido o trabalho na tarefa de fazer prevalecer na prática as políticas públicas. Estamos com um probleminha de áudio. Eu vou pedir um retorno agora. Em 1 minuto, se a gente não conseguir. Ana, você está conseguindo? Eu não a ouço. Não a ouço. Pronto. Agora. Já foi? Agora sim. Agora vamos. Você me ouviu bem sobre a pergunta? É sobre o fundo. Exatamente. E como atua no processo de enfrentamento à violência. Parcerias, né, inclusive com governos federal, estadual e municípios. Então, o importante para o fundo, na realidade, hoje, é o cumprimento da Agenda 2030. Uhum. A Agenda 2030, de forma resumida. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Uhum. Então, quando se pensa nessa agenda, a realidade nós vamos ter desde da justiça, igualdade de gênero, né, reparação econômica. Então, os diversos ODS, eles estão sendo, eu diria que mais ou menos divididos entre algumas agências. Quando pensa-se em PNUD, nós pensamos principalmente no empoderamento da juventude,
no enfrentamento à violência contra as mulheres, nesse processo organizacional do cumprimento da Agenda de Cairo, de Beijing, das conferências internacionais das quais o Brasil é signatário. A agência, acredito que está em mais de 150 países, e geralmente atua com os grupos mais vulnerabilizados socialmente, né, que é justamente nessa busca de reparar os desníveis e as injustiças, as iniquidades sociais. O Fundo UFPA tem vários projetos de empoderamento da juventude pelo Brasil. Eu acredito que o Sul e o Norte também têm recebido muitas ações, agora, principalmente por conta do processo migratório de outros países para o norte do Brasil. E essa agenda específica da sala de situação, que é de onde eu faço parte, e aí eu quero falar deste lugar, ele surge no período da pandemia. Na realidade, começa a ser pensado antes, mas vai ser implementado justamente no ano 2020 e 2021, no sentido de pensar a justiça social, racismo, e daí a questão da diversidade de gênero e sexual, que, infelizmente, mais uma vez, nós voltamos a uma notificação negativa. Nós somos um dos estados que mais mata a população LGBT no Brasil, principalmente travestis. Enfim, mas qual é o maior papel? Faz-se uma análise que, estrategicamente, nós não temos conseguido avançar do ponto de vista do cumprimento da agenda, e para isso falta estratégia. E dentro da sala de situação, nosso papel é justamente pensar, né, essas violações de direitos e quais são as estratégias e as políticas mais importantes para que nós possamos enfrentar, né, todo esse processo de violação de direitos e garantir o direito à vida. Né? Nós consideramos que nós mulheres, a juventude e as crianças merecem uma vida sem violência. E para isso é necessário pensar mais estrategicamente, e só se avança do ponto de vista tático e estratégico quando há diálogos. Eu lembro que viabilizar esses diálogos nesse período de pandemia, já que a comunicação se deu na forma remota, na maioria das vezes? Então, todos os nossos encontros foram remotos. Uhum. E muitas vezes a tarde inteira, longa, entrando até as 18h30, nesse processo de reflexão, com vários pesquisadores e pesquisadoras do Norte e Nordeste do Brasil, né, mas trazendo desde a discussão de orçamento público, que foi uma das maiores demandas apresentadas das mulheres, a incidência no orçamento público para a política das mulheres, fazendo oficinas dentro desse contexto. A outra questão é a ausência e a fragilidade dos equipamentos sociais para atendimento às mulheres. Isso cresceu muito nos últimos 4 anos. Há um processo de desfinanciamento das políticas públicas, né, nacionalmente, mas Norte e Nordeste são muito impactados porque nós não temos, ou não temos uma política mais coesa, mas mesmo sendo o mesmo sistema, Norte e Nordeste ficou muito atrás durante muitos anos, né? E a última década, de 2003 para cá, é que o Nordeste começa a aparecer no cenário nacional nesse processo da estruturação das políticas, seja da educação, da saúde, mas, enfim, que não deu tempo superar todas as fragilidades. Ana, planejamento familiar está na pauta do fundo também, sobretudo na região Norte-Nordeste? É o que nós chamamos de justiça reprodutiva. Uhum. A justiça reprodutiva, na realidade, tem ficado muito aquém em várias discussões, né? E quando se pensa em planejamento familiar, muitas vezes se pensa apenas do ponto de vista como é que eu falo? Da prevenção às infecções
as infecções transmitidas sexualmente, as ISTs, e também ao controle. Né? Basta lembrar da portaria que o presidente soltou recentemente, né, muito na perspectiva de um controle de natalidade, dizendo quais grupos poderiam utilizar ou deveriam utilizar, né, um determinado método que evitaria. Daí, quando você pensa que esses grupos eram mulheres encarceradas, população em situação de rua, profissionais de sexo, então não se está pensando aí numa justiça reprodutiva, e sim em controle de natalidade. Quando nós falamos em justiça reprodutiva, o direito a reproduzir sem violação, porque nós sabemos que ainda há muita violência obstétrica, e aí, mais uma vez, reforça-se aí o índice de violência obstétrica contra as mulheres negras, que é muito maior, né? O não acesso a diversos os métodos de prevenção a uma gravidez. Então, geralmente, não são ofertados de forma ampla. E também os aconselhamentos. Quando você vê, dentro das comunidades, faltar a profissionais básicos de saúde, que deveriam estar dentro das unidades de saúde, você já identifica uma fragilidade. E aí, como vai fazer o aconselhamento? Os grupos que devem existir nas comunidades ou nos bairros, né, que nós chamamos de grupo de jovens, grupo de adolescentes, grupo de gestantes, então, muitas vezes não acontece, porque há uma demanda muito maior do que o financiamento, né, permite. Uhum. Ana, quanto ao financiamento dos programas do fundo, como eles são feitos? Quais são as fontes para se trabalhar conjuntamente com os governos? Olha, existem duas formas de captação? De financiamento. Uma é a captação internacional, o próprio Fundo das Nações Unidas, que financiam organizações não governamentais via editais, ou lideranças, né, também via editais. Então, esse é um dos processos, mas também há a possibilidade de convênios entre fundo e os estados. Assim como o PNUD faz, a própria UNODC, ONU Habitat, deixa eu ver mais. Sei lá, são tantas agências dentro da ONU, mas todas essas agências, elas trabalham com convênios, né, com os estados, seja com o estado, seja com o governo federal. E eu diria que é uma das formas também importantes, porque eles fazem seleção de profissionais que têm um know-how em determinadas áreas e fazem esse planejamento junto com o estado, no sentido de trazer o impacto. Não, e a gente sempre diz, não adianta abraçar o mundo sem planejamento. Pois bem, planejamento e financiamento, né? E que é o mais importante. Ana, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que você queira fazer? Fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela possibilidade de estar aqui nesse bate-papo. Segundo, dizer que o Estado de Alagoas precisa urgentemente do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, e nós estamos convidando, nesse 25 e 26, para uma roda de diálogos de gestores e mulheres da sociedade civil que atuam nesse processo de enfrentamento à violência e fortalecimento, de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e fortalecimento das políticas para as mulheres. Acredito que essa roda de conversa vai estar acontecendo no Palácio do Governo. Então, é muito mais uma roda no sentido de pensar estrategicamente as políticas, as ações e ver como é que nós podemos assumi-las do ponto de vista coletivamente, sendo, né, pactuada a responsabilidade de cada um dos entes. Então, muito obrigada e fica aí o convite. Obrigada
pela sua participação, pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até. Nós que agradecemos. Um abraço grande. Outro. Um abraço para você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.